Vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 16, e que nós já conhecemos muito bem essa passagem, mas eu quero ver se o Senhor confirma algo mais na sua vida e na minha vida através dessas passagens, sabe? Dessa passagem especificamente. É uma passagem que alguns acham que é uma parábola e que o consenso da maioria dos teólogos acha que é Jesus falando de coisas reais. Então, aqui é uma doce expressão e revelação de Jesus para nós, sabe? Lucas capítulo 16, versículo 19. Vamos lá, vamos fazer uma leitura. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Chegou certo dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Nesse 23 aí, gente, já tem uma das alterações, que fala de inferno, mas nós vamos falar disso mais na frente. 24. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque na minha língua, porque estou sofrendo nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu boas coisas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Então, acho que é conhecida essa passagem por quase todo mundo. Então, gente, aqui está uma passagem que eu também creio que seja Jesus trazendo à luz alguns aspectos espirituais pós-morte. E aqui mostra uma coisa muito singular para nós, do nosso destino. Temos 2 caminhos depois da morte. Mas vamos entender o texto primeiro para a gente chegar nesses 2 caminhos. Então, primeira coisa que ele fala no versículo 19, que um homem rico, que todo mundo já está imaginando um homem rico, que se vestia de púrpura. Púrpura é o quê, gente? A cor vermelha. E tintura naquela época era muito cara. Então, quem usava as tinturas era porque tinha muita grana. E tecido de linho. Gente, até hoje, né? Linho, eu detesto linho, mas todo mundo que usa linho dá uma espécie de chique, né? Rico. E
mas ele usava linho e vivia no luxo todos os dias da sua vida. Gente, eu acho que ele era um homem bem rico e talvez até da liderança de Israel, dos príncipes de Israel. E no 20 fala assim: diante do seu portão, casa para ter portão tinha que ser mansão naquela época. Tá, gente? Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro. Opa! Coberto de chagas. Gente, como é que era o nome do rico? Alguns, para não jogar o peso sobre os ricos, eles pegam do latim, que rico é Dives, e começa a mudar a pregação chamando de Dives. O Dives, para não falar o quê? Que os ricos estão condenados ao inferno. Não estão. Mas eu quero permanecer com essa palavra, rico, porque Jesus disse rico, Jesus não amenizou. Jesus, querendo ou não, colocou uma responsabilidade um pouquinho a mais sobre os ricos. Tá bom? Então, tem pregações, vocês vão escutar assim, Dives e Lázaro. E não rico e o mendigo. Sabe? Então, rico, não falou o nome dele. Mas do mendigo, coberto de chagas, falou o nome. Olha que interessante. Significa alguma coisa para você? Claro que significa. O pobre, para Jesus, tinha identidade e tinha um conhecimento pessoal com o pobre. E já o rico? Não, era um homem rico, cheio de feridas. Será a lepra? Será a escarlate? Será pênfigo? Será o quê? Pessoas que ralam aqui, não tratam, viram a ferida, rala dali, não trata, viram a ferida. Podia ter apanhado. Não creio que Jesus estivesse falando de alguém que cultivava suas feridas para ganhar dinheiro, porque hoje tem isso, sim ou não? Tem gente que tem ferida e vai no posto, quando não tem mais como, cheio de pus e tal, a gente vai lá, limpa, lava e tal. Daí uma semana ele está lá de novo. Por quê? Porque ele não pode perder a ferida, senão ele deixa de ganhar. Uma vez o cara falou para nós lá no HRT assim: se eu não tiver ferida, como é que eu vou mexer no coração das pessoas para ter misericórdia comigo? Aí o pé dele era desse tamanho. E tinha cura. E eu não estou falando que todos os mendigos são assim, não, gente. Os pedintes são assim, que chama de smallers, né? Mas tem muitos que é assim. E a gente, às vezes, fica indignado, né? Igual uma mulher em Goiânia, né? Punha um negócio na cabeça, ia lá, pedia. Aí um repórter seguiu ela, ela morava literalmente numa mansão. Não era uma casa boa, não, gente. Isso passou na reportagem. Ela morava numa mansão. Pois é. Mas, às vezes não, sempre tem lobos no meio de cordeiros. Igual, todo mundo aqui vai ser salvo? Espero que sim. Mas a própria palavra de Deus falou que não. Falou que, olha, quando eu for, entrarão lobos no meio dos cordeiros, para tentar desviar um, desviar outro. E, gente, esses lobos, muitas vezes não têm consciência que são lobos. Acham que são cordeiros. Sabe? Então, por isso que vem uma responsabilidade muito grande sobre nós, ser um cristão verdadeiro. Mas isso vai ser mais para o final um pouquinho. Continuando. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Então, ele estava lá por causa de um motivo, para comer. Era uma necessidade de fato.
Em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Gente, por que cão lambe ferida? Vocês sabem? Do cheiro. O cheiro atrai. O cheiro atrai. E aí vem a morte dos dois. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Gente, essa passagem aqui, ela é tremendamente interessante. Por quê? O mendigo morreu, não morreu? Quem que levou eles para junto de Abraão? Quem que levou o pobre? Olha aqui entrando um personagem que eu mesmo nunca dava bola e não aceitava isso muito nos filmes. Sabe? Mas tem filme que mostra o cara morrendo, vai lá a morte pegar ele. Já viram esses filmes? Então aqui já mostra alguma coisa diferente. Olha, o mendigo e o rico eram judeus. É lógico, morava em Israel. Israel, um país judaico. O governo era religioso e lá o consenso geral não é igual nós aqui há 40 anos atrás, que nós éramos católicos nominais ou verdadeiros, mas com liberdade. Não, lá o judaísmo é uma coisa muito firme, que as crianças estudam a Bíblia, o Pentateuco, desde o comecinho da vida e sabem eles de cor, e aqueles que sabem, eu acho que quem contou até essa historinha semana retrasada foi o pastor Eli, que aí vai para perto de um mestre para acompanhar com o mestre. Os dois conheciam a palavra de Deus, os dois eram judeus, e um foi para um lugar e o outro foi para outro. Então a gente pode imaginar, quem levou o mendigo para perto de Abraão? E quem levou o rico para o túmulo? Aqui a gente tem muito a figura da morte. Pode ser que exista uma entidade que Deus criou que seja chamada de morte, o espírito de morte. Pode ter. Lembram lá no Egito, que passou levando todos os mais velhos, os primogênitos? Pode ter, mas a Bíblia não fala isso, que ele pega e leva para o inferno por enquanto. Não fala. Nós vamos falar isso, gente? Não. Não está escrito. Pode ser que exista? Pode. Existe? Eu não sei. Jesus sabe. Tá bom, gente? Para a gente ir abrindo a nossa mente devagarzinho quanto a algumas coisas. E por que levou para junto de Abraão? Porque eles estavam debaixo da lei ainda. Ok? Então, existe no Velho Testamento a palavra para túmulo, que é Seol, ou Geena, que a gente já sabe. Eu não vou falar hoje de inferno, mas no Antigo Testamento fala de Seol, para aqueles que morreram em pecado, quase todos, porque ninguém cumpriu a lei, mas aqui é uma distinção do povo de Deus que tenta cumprir os preceitos de Deus, também é outra história. Eles iam para o seio de Abraão. E quem morria em pecado, sem crer em Deus, sem se submeter à lei, ia para o Seol, que é o túmulo, que é o que a maioria dos teólogos traduziam como inferno. Já no Novo Testamento... Oi? Lugar de tormenta. Pois é, lugar de tormenta. Mas aqui me cabe dar uma entrada aqui. Sabe o que vai acontecer com o lugar de tormenta?
Lá no final, em Apocalipse, a morte e o lugar de tormenta, que todo mundo traduzia como inferno, vai para onde? Para o lago de fogo. E a maioria das pessoas que falava de inferno estava falando de lago de fogo. Então a gente precisa separar isso um pouquinho. No final, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Vocês sabiam disso? Quem não sabia disso, levanta a mão. Ok. Mas lá em Apocalipse 21 ou 22, vamos ler aqui. Apocalipse 20, versículo 14. Só para a gente chegar nesse. Vamos ler a partir do 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas. Uai, mas quem crê não será salvo? E o que obra está fazendo aqui? Não é se eu crer, eu serei salvo, não? Aí é o segundo passo, né? Você crê, mas você tem que fazer. Se você ficar só nesse passo do crer, o que acontece? Fé sem obras é morta. Aí você tem que ir para o segundo ponto. Ter obras na fé. E se quando eu só tenho obra sem fé, vai ser nada. Por isso que a gente fala sobre os kardecistas, que fala que sem a piedade, sem a caridade, não há salvação. Isso é uma meia-verdade, mais para o lado da mentira. Então, sem fé, sem Jesus Cristo, não há salvação. Agora, nós precisamos ter caridade, ter fé, sim. Mas vamos voltar aqui, versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados aonde, gente? Então, o inferno não é o local final, eterno, de tormenta, não, gente. O inferno, como eles não tinham uma outra coisa, é o túmulo dos não salvos. Um local da morte daqueles que não tiveram Jesus. Não aceitaram Jesus. No Velho Testamento não aceitaram Deus. Então, no Velho Testamento chamam ele de Seol. No Novo Testamento chamam ele de Hades. Isto. E aonde fica o Hades ou Seol? Aonde, gente? Ninguém sabe. Acreditam que seja nas profundezas da terra. Acreditam. Mas aonde a Bíblia fala, nós falamos. Tá bom. O que morreu sem Jesus, sem salvação, vai para lá. Então, só para lembrar das figuras místicas dos gregos, né? No submundo. Mas e quem morre com Jesus? Se no Velho Testamento ia para o seio de Abraão, e no Novo Testamento vai para onde? Paraíso. Vai para o paraíso. Aonde fica o paraíso? Já se sabe. No trono. Debaixo do trono estão as almas daqueles que foram perseguidos. Muitos acham que só são aqueles que foram mortos durante a tribulação. Certinho. Mas se quem for morto durante a tribulação está lá no pé do trono, que seria até essa a palavra de hoje, os mortos em Cristo, e eu troquei ela, e nós vamos para lá também. Nós vamos para o paraíso. Vamos estar dormindo lá? Não! Nós já vamos estar no gozo com o nosso Senhor, não desfrutando de tudo que a gente precisa desfrutar. Uai, mas e o julgamento? Vai acontecer. Ok, gente? Por exemplo, quando alguém mata outro, desce para onde, pastor Eli? Uai, mas ele já foi julgado? Certo, mas ele já foi julgado? Não.
Mas ele vai ser julgado? Vai. Então, esse núcleo de custódia, que os católicos chamam de purgatório. Vocês não sabem falar purgatório, não? Não tem nada de pulga aí, não. Purgatório, tá bom? Então, gente, o lugar final, onde o fogo nunca apaga, onde a tormenta nunca acaba, será onde? No lago de fogo. Mas, no túmulo, no Hades, ou no inferno, ou no Seol, já tem tormenta? Já. E o diabo está lá com chicote? Tá, não está não. O diabo é outro prisioneiro de lá. Ele não vai te receber lá na porta com rabão. Não, ele é outro prisioneiro, gente. O diabo não tem força para nada. Ele não é nem o gerente. Ele não é nem o subgerente. Ele não é nem um soldado de lá. Ele é o quê? Prisioneiro de... Tá bom, mas eu queria falar de honra? Não, de destaque do mal. Ele é só um prisioneiro. A gente, acostumado com a cultura brasileira, de falar, os caras morreu e tal, e caiu lá no meio, entre o céu e o inferno, em cima do muro, não sei o quê. Gente, não, o diabo não está lá dominando o inferno, não. Quem é que domina o inferno, o Hades, hoje? O túmulo? Deus! Se tem algum ser espiritual lá, vigiando tudo, é ser de Deus ou do diabo? É de Deus. Quem matou os primogênitos no Egito? Foi Deus ou o diabo? A gente não sabe a entidade que foi lá, que é um anjo da morte. A gente não sabe se é do bem ou do mal, mas quem é que permitiu? Sim ou não? Quem é que mantém a papuda? É o governo ou são os bandidos? A mesma coisa, quem mantém o inferno? Tudo bem com esse pensamento? É porque a gente precisa aprender a pensar nas coisas. Então, às vezes, a gente pensa muito, mas não chega num ponto assim, tão importante disso. Gente, o diabo não tem força. Tá bom? E o diabo vai para o inferno daqui uns dias ser um prisioneiro de destaque negativo. Não é prisioneiro de honra, não. Não existe isso, não. Vamos continuar, gente, então? E aí vem o seguinte: então o rico chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. O que está acontecendo aqui? O rico conhecia o mendigo da porta da casa dele? Sim, chamou ele pelo... Ele também chamou pelo nome. Conhecia ou não conhecia? Certo. E outra coisa, se ele conhecia o pobre, lá no inferno a gente vai ter consciência ou não? Ou a gente vai ser um abobado que não sabe o que está acontecendo? Bem provavelmente, no inferno, ou, prefiro dizer, no Hades, ou no paraíso, nós teremos consciência do passado ou não? Não me perguntem como que é essa consciência. Nosso raciocínio não está para estudar isso aí ainda. Nós vamos só focar nisso. Ok? Beleza. E ali, continuando, aí Abraão vem e dá uma lapada nele. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está aqui consolado e você aí em sofrimento. Muitos bons cristãos acham que o rico estava lá por essas palavras de Abraão, porque ele foi rico durante a vida. É isso que vocês acham? Não, não é por causa disso. Bem provavelmente, e o rico pecou.
bem provavelmente o rico não seguiu as leis de Deus. Abraão aqui só está fazendo um contraste, está vendo o tanto que a vida muda? Então eu quero começar agora a palavra. A vida tem altos e baixos, espiritual, físico e material. Quem já teve uma sensação que estava muito firme na fé, em outro momento, teve a sensação que estava muito fraco na fé? Deixa eu ver, eu quero ser o primeiro a levantar minha mão. Porque a gente é assim. Então, se você hoje tem grana, glória a Deus, meu irmão, use bem a sua grana. Se você não tem grana, não se preocupe, Deus conhece você pessoalmente, detalhadamente. Se você está com a doença, essa doença é para quê? Para nos ensinar alguma coisa, para nos direcionar em alguma coisa, seja física ou seja espiritual. Se você está com saúde, aproveita a sua saúde. É isso. Curta o dia de hoje. Aproveite com doença ou sem doença. Ah, mas eu estou doente, como é que eu vou aproveitar? Aproveita, meu irmão, o dom da vida que Deus está te dando. 26. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, alguém vai desejar isso, gente? Ninguém. E nós, há um grande abismo, né? Do nosso lado para o seu e do seu lado para o nosso, não consegue. Ele respondeu, eu lhe suplico, Senhor, lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Olha ele lembrando de novo. Deixa que ele os avise, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém sobre os mortos. Até aquele momento, algumas pessoas já tinham ressuscitado, sim. Lembra aquele cara que caiu perto do túmulo e encostou no túmulo de Eliseu? Ressuscitou. Será que Jesus está mentindo aqui? Não, Jesus aqui está falando do princípio mesmo. Ninguém volta dos mortos. Ah, pastor, mas uma irmã ali foi médium do meu avô que morreu, que eu amava ele demais, que ele me criou, porque meu pai e minha mãe me abandonou e ele falou coisa que só eu e ele sabia. Será que foi meu avô que ressuscitou? Foi ou não, gente? Não, foi o caramunhão se passando pelo... Foi um espírito, vou parar de brincar, foi um espírito imundo que tomou posse dessa pessoa que se diz médium para enganar, trazer confusão, trazer nó na cabeça das pessoas. Tá certo, gente? E depois disso, de Jesus ter falado isso, alguém voltou dos mortos? Sim! Opa! Um voltou, que foi o próprio Jesus. Ele foi o único que venceu a morte. Então, se você for muito apegado às pessoas, aos entes familiares queridos, que já morreram, quero falar uma coisa para você. Por mais que fosse uma boa pessoa, uma má pessoa, não importa. Ele tem 2 caminhos para ir. Ou vai para o paraíso, inicialmente, ou vai para o Hades, ou vai para o inferno. Vamos dar um nome de inferno, que é temporário. Vai para o inferno. Não tem saída. E essa pessoa, por mais que você a amava, ela não vai voltar de modo nenhum, nem para te dar tchau. Tá certo? Tudo que vier fora disso é engano do diabo, para te manter preso num laço de alma com esse ente querido,
para você ficar preso em coisas do passado, em coisas do mundo, em sentimentos, e não curtir a vida hoje com Cristo. E eu quero te falar a você, irmão, se você está preso em algum sentimento passado, o Senhor quer te libertar agora. Não é para amanhã, você tem que se posicionar. A sua alma pode te levar para o inferno. Aí, Jesus foi o primeiro a voltar e voltou. E através dele nós conseguimos o quê? A salvação. Ok, que beleza. Agora, por que o rico foi para o inferno, foi para o Hades? Me ajudem aí. Pelas suas obras. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Nós não lemos isso? Beleza. Por que que o rico foi para o inferno? Porque era rico? Não. Ah, mas Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Por que Jesus disse isso? Por conta do uso dos dons ou dos bens materiais. Bem provavelmente o rico foi para o inferno. Por quê? Porque ele chutou o mendigo na porta da casa dele? Não, a Bíblia não cita isso. Porque ele não deixou o mendigo na porta da casa dele? Não. Porque ele não espantou os cachorros de lamber as feridas do rico, do mendigo? Não. Simplesmente porque ele achou que o mendigo fazia parte de uma coisa natural da vida. Porque Jesus mesmo disse, para sempre tereis os pobres. Não foi quando a mulher quebrou o nardo lá? E Jesus falou, olha, não, calma, para sempre vocês terão os pobres. Será que ele não achou isso com muita naturalidade? Ah, pobre é pobre, vai ter sempre mesmo. É aí que mora a diferença. Aí está toda a diferença. Aquele pobre que estava ali, mendigando, com razão ou sem razão, ele era um ser humano. E aí é onde Jesus vem e resume o principal mandamento, a principal lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, o que a gente tenta e às vezes a gente nem consegue, mas é o primeiro que a gente mais se aproxima. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo, que a gente está longe disso. Uma das pessoas mais perto disso que eu conheço é o Elton, viu, gente? De amor ao próximo. É mesmo. Meu irmão, você tem defeito demais. Muito defeito. Mas as suas qualidades, elas se mostram muito fortes, sabe? Algumas condutas que você já tomou, que a gente vê assim e fala assim, não pode. Mas onde é que eu quero chegar com essa historinha tão profunda e forte? O que você tem feito com os dons que Deus tem te dado? Com os bens que Deus tem te dado? Com a saúde que Deus tem te dado? Com o estudo que Deus tem te dado? Deus permitiu que o rico fosse rico. O que é que ele fez com o dinheiro dele? Usou vida de luxo todos os dias da sua vida. Ei, não estou falando que se você é rico, você tem que dar tudo. Não, não é isso. É focar no próximo também. Não esbanjar só com você, com as suas entranhas. Pensar no outro. O Elton morava lá no fim da Samambaia, numa casinha que não tinha nem reformada ainda, e não era rico. Longe disso, né, meu irmão? Longe disso. Bem longe, né, Elton? Bem longe, mas tá bom. Pegou um cara do meio da rua, um gringo, um cubano, fedorento, sujo, mal educado,
levou para dentro da casa dele. Loucura para cada um de nós aqui. Mas Deus falou no coração dele e ele atendeu. Isso não quer dizer que nós temos que sair pegando todo coisa e levando para o seio da nossa casa, não. Não é isso. Mas é escutar a voz do Senhor quanto ao próximo. Mas tá bom. Mas pastor, eu não sou rico. O Elton também não era. Mas pastor, eu acho que eu não tenho dom nenhum. Quem aqui não tem nenhum dom? Levanta a mão, por favor. Vou falar uma coisa para vocês. Aquilo que você tem de dom, use para o reino de Deus. Às vezes, um copo d'água que você dê para alguém e fala, olha, Jesus te ama, essa pessoa é transformada. Ah, não, mas eu não sou rico. Para de inventar desculpas. Ah, você estudou na vida? Eu estudei. O que você está fazendo com essa alfabetização sua? Não estou falando nem doutorado, nem nada, não. Com a sua alfabetização. Não, eu arrumei minha alfabetização para conseguir um emprego. Amém, glória a Deus, um dos objetivos é esse. E aí, o que mais? Só isso? É só você, para você arrumar emprego? Para você e sua família comer? Tá joia, isso é digno. Só isso? Alguém pode... Vamos explorar um pouco mais, que eu acho que nessa questão do dom, dos bens, quem me fala aí de algum dom que tem? Sem bobeira. Nós temos dons. E a gente sabe em que a gente é bom. Ou você acha que é bom. O que é? Querem ver uma coisa? Deixa eu começar. O Eli. O Eli é muito paciente, escuta bem. Sim ou não? Todo mundo aqui se conhece. Quem mais tem dons? Vai falando aí. Não é do outro, não. Fala de você. Acolhimento. Isso é um dom, gente. Isso é um dom. E se ela tivesse o dom querendo acolher e não acolhesse? Quando você pode servir e não serve, é o quê? Pecado. A Bíblia diz isso. Olha, se alguém for te procurar pedindo alguma coisa, se você puder servir e não servir, fala assim, volte amanhã que eu lhe darei. Isso é pecado. E eu já fiz isso algumas vezes no passado, viu, gente? Até para pagar conta, que a pessoa vinha, Daniel, olha, eu estou precisando de um dinheiro, eu sei que ainda não venceu, mas você pode? Gente, eu sou ruim, mas já fui muito pior lá atrás. Eu já fiz isso. Hoje em dia, não, a pessoa não chega nem a me procurar. Quando eu já tenho, eu já chego lá para quitar. Mas a gente já fez isso, coisas erradas. Não, volta amanhã que eu te dou. Se está aí, meu irmão, paga logo. Faz o que você precisa de fazer, só para a cidade, como se diz. Eu pago quando eu quiser, ainda não venceu, eu tenho o direito de pagar na data. Para com isso! Do outro lado está um ser humano. Me falem mais dons aí. Vamos, eu quero que você esprema sua mente aí um pouquinho, sabe por quê? Esse dom que você tem pode te levar para o inferno se você não usar ele como Deus quer e como Deus te deu. Gente, quanto mais rico, mais miserável. Vocês já viram isso? Gente, o programa de TV é uma praga, mas às vezes nos mostra muita coisa, né? A gente vê lá, o pessoal viu um programa esses dias onde o cara chega perto de um pedinte e dá um sanduíche para ele, e depois chega um outro pedinte, que era ator, ele chega lá perto e tal, e ele com um pedacinho de sanduíche assim, e ele fala, e fica olhando e tal, e o cara olha, ele nem pede, ele arranca metade do sanduíche e dá para o outro. O cara com fome ganhou um sanduíche pequeno, corta no meio e dá para o outro. E o rico? Está me incomodando aqui nesse restaurante, não volta aqui mais não. Por quê? Nossa, entra pedinte aqui toda hora, entra mendigo aqui para nos... E não é ruim você está comendo e entrar mendigo? Claro que é! Você trabalha o ano inteiro para ir para uma praia. Chega lá na praia, a cada 2 segundos passa alguém pedindo alguma coisa. É bom ou é ruim? Gente, sem hipocrisia. É lógico que é ruim.
Você está ali para relaxar, para descansar. Você trabalhou para comer um camarãozinho com a Coca-Cola. E aí, cada minuto passa alguém. Sem dizer os que vai rir aí. Dá um sorriso aí para fazer uma caricatura sua. Gente, é terrível. E aí, o que você faz? Você despreza o mendigo. Gente, você não deixou de ser cristão quando está lá na praia só de sunga, não, viu? Você não deixou de ser cristão, não. Ah, mas estão ali por profissão. Não importa. Aquele que te pede, dê. Ah, então essa praia não me serve. Então não te serve se você não quer dar. Muita gente está descendo para o sul, que a água é mais fria, porém com 10 vezes menos mendigo do que o Nordeste. Não porque também não quer dar, porque quer sair desse desconforto. Gente, eu estou falando de coisas nossas, da nossa realidade, do nosso dia a dia. Não adianta ser... não, a gente tem que parar de hipocrisia. A gente trabalhou, juntou, a gente quer curtir. Agora, você curtir e ver alguém pedindo, passando fome, e se você não se importar, ainda é pior ainda. Seu coração está endurecido. E se você importar e ficar desconcertado? Joia. Joia, o Espírito Santo está falando do seu coração. Ótimo, seu coração não está endurecido. E se você vai dar ou não, é outra situação de você ficar sem graça com o pedinte ou não. Se você deu, você é liberal. Se você não deu, você está avarento. Aí, quando você usa da avareza, o que vai acontecer daqui um pouquinho? O Espírito Santo vai te entristecer. Podia ter dado, ou podia ter comprado alguma coisa. Não gosta de dinheiro, joia, mas dá o de comer. Ah, não quero de comer, não. Então, meu amigo, um abraço. Pronto. Tá certo, gente? Qual o dom? Vamos para... Gente, nós precisamos pensar. Ótimo, ótimo. Tem mais alguém, gente? Vamos? Hã? Aconselhar. Gente, no trabalho, está lá fazendo um cabelo, chega uma cliente. Ah, meu marido fez isso, falou isso, quis me bater, vou separar dele. E ela podia aconselhar, calma, a gente não toma com a decisão tão rápido assim. Ele já te bateu antes? Não, nunca, é porque ele bebeu, queria quebrar minha cara. Então, calma, trabalha com ele, vamos fazer isso, aquilo. Quer mais? Como assim, pastor? Você pode confiar. E se você não usar dessa fidelidade que Deus te deu, você vai para o inferno. Ah, pastor, o senhor não está falando nada, mas olha, eu aceitei Jesus e você está falando que outras coisas vão me levar para o inferno? Sim! Aceita Jesus e faça obras dignas de justiça. Não fique só na fé. Eu creio em Jesus. Não é por aí. O aceitar Jesus, a salvação, é um privilégio nosso. E grudado nesse privilégio, existe uma tal de responsabilidade. É um privilégio você ser cristão? É, mas é uma tremenda responsabilidade você ser cristão, Jesus te salvar, Jesus mudar a sua consciência, Jesus mudar o seu coração, para você não fazer nada com eles. Sem você fazer nada com seus dons, com seus bens materiais e com, sobretudo, sua salvação. O que você vai fazer com a sua salvação? Diga aí. O que você anda fazendo com a sua salvação? O que você anda fazendo com a sua salvação? Quando você vê as pragas dos cunhados e da sogra perturbando a mente de todo mundo e você não muda seu procedimento com eles, continua afastado, fala para sua mulher, faço de tudo, mas não me chama para ir na casa de sua mãe, não. Como é que você vai mostrar Jesus para sua sogra, para o seu cunhado?
Como é que fica isso? Quem tem alguém difícil na família? Não abaixa não, por favor. Quem tem uma pessoa difícil na família? Quero te falar agora, claramente. Essa pessoa difícil precisa de você. Precisa do dom que Deus te deu sobre ser salvo, sobre ser transformado. Aquele que tem o coração endurecido, a palavra de Deus fala que Deus vai nos dar um coração de carne, um espírito puro, reto. Se ela é difícil, não é afastar como todo mundo faz. É aproximar. Gente, quando pega fogo, o que o bombeiro faz? Sai correndo também? Incêndio, incêndio. Não, ele vai para cima. Nós somos assim. Viu algum parente difícil? Qual que é seu alvo? Afastar dele? Não. Aproximar dele? Sim, com segundas intenções, que na realidade é a primeira intenção. De mostrar Jesus para ele através da sua vida, de criar uma amizade, entender por que ele é tão complicado, por que ele é carne de pescoço, por que ele está deixando o trauma tomar conta da vida dele. Aí é onde você tem que ir já preparado. Eu vou aguentar esse cabra com os enjoos. Pois é, todo mundo espeta. Mas essas pessoas precisam de distância ou de acolhimento? O que você está fazendo com a sua salvação, meu irmão? Não, pastor, eu que ouvi a Ana ali, eu vou falar dos meninos. Deus me deu aqui 15 filhos e eu tenho de cuidar dos 15 filhos. Amém. É obrigação, responsabilidade sua. Mas não foi só para isso que Deus te chamou, não. Não foi só para você cuidar dos seus filhos, não. Ah, o Senhor me deu 10 empresas, glória a Deus. Mas o Senhor não te chamou só para dar emprego para essas pessoas, dessas 10 empresas, e tratar bem eles, não. Além disso, de ser um bom patrão, de ser alguém que cuida, de ser alguém misericordioso, Deus te chamou também para mais. O quê? De repente falar de Jesus para essas pessoas, de repente permitir que faça uma célula lá, uma reunião cristã lá. Tem gente que convive com milhares de pessoas e não fala de Jesus para seu ninguém. Se você não influenciar as outras pessoas, está errado. Está errado. Nós temos de usar aquilo que Deus nos deu, um coração quebrantado, para falar de Jesus para as pessoas. Mas lá eu só sou um simples motoboy. Lá eu sou um simples entregador de papel. Com a sua postura, você vai chamar a atenção das pessoas. E na hora que essa atenção vier, fala de Jesus para elas. Consegue chegar onde ninguém chega. Então, gente, eu quero que essa manhã você fique com essa mensagem no seu coração. O que você tem feito com seus bens materiais? Ah, pastor, eu tenho pouco. Tá bom? O que você tem feito com seus bens materiais? Se no pouco você for fiel, o que acontece? Sobre o muito te colocarei. Tá bom? O que você tem feito com seus bens materiais? Um exemplo disso, e eu quero falar aqui hoje, é o pastor Wesley. O pastor Wesley é um homem que está sendo muito próspero. Você sabe de onde que ele começou? Foi da herança dos pais? Nem um centavo. Foi do coração dele, trabalhando com diligência e, nunca fechou a mão para seu ninguém. Ah, posso? A Tainara namorando com Samuel,
Ele simplesmente abriu a casa dele para Tainara. E ele não tem nem tanta proximidade do Samuel para trazer a namorada do Samuel para morar na casa dele. É um homem generoso, liberal. Tá certo, gente? Então, você quer prosperar? Deus vai te fazer prosperar. Hoje, eu não vou falar do dinheiro que o Wesley tem, mas se você precisar de dinheiro emprestado, pode procurar ele. Tem demais da conta. Pode mandar e-mail, zap, e tem. Empresta mesmo. Mas, gente, então, deixa eu te falar. O que você tem feito com os dons que Deus te deu? Quer ver uma coisa? Quem não tem amigos aqui? Agora, quem tem pelo menos um amigo, levanta a mão. Terreno. Você já falou de Jesus para esse amigo seu? Se falou, meu irmão, joia. Fala de novo se ele não aceitou Jesus. Fala de novo. Olha o Herbert aqui. Você está aqui por quê, Herbert? Porque alguém falou de Jesus para você. E aí, ele te arrumou alguém para você fazer casados. Te perturbava. Isso dentro do militarismo. Falando de Jesus. Você correu o risco, rapaz, de misturar as coisas. Está aí o Herbert. Vocês estão entendendo? Cadê o seu dom? Se você é salvo, você tem falado para os seus amigos? Você tem falado para os seus colegas de trabalho? Você tem falado para os seus parentes? Gente, era só isso. Era onde que eu queria chegar. Você usar seus dons corretamente. Amém? Vamos ficar em pé. Eu não preciso estender mais, não. E aprenda a abrir a boca. Não esconda que Jesus mora na sua vida. Não esconda que você é separado por Deus. Aquele que me confessar diante de quem? Não tem gente maior do que Deus e não tem gente tão importante que não precise de escutar. Jesus te ama e você precisa de salvação. Mas eu posso passar vergonha. E daí? Vergonha humana, isso não é nada perto dos benefícios e daquilo que Deus nos chamou e nos fez. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.